o setor bancário acaba tendo, de fato, uma participação menor nas operações mais longas, né? Isso não é uma coisa, como eu disse, acho que não é um privilégio do Brasil, é por conta da estrutura de balanço, pelo fato de que você tem uma estrutura de captação que acaba sendo mais curta, porque você tem toda essa onda regulatória que, adicionalmente, é um problema que entrou na agenda e que, de fato, também é um problema adicional para a questão do financiamento de longo prazo privado, né? A partir da crise financeira de 2008, 2009, isso que foi mencionado aqui pelo Hernani, da forte regulação que existe no Brasil, isso se estendeu, né? E hoje, quando vocês olham o que está acontecendo no mundo, o Basileia III, os requerimentos de capital, eles são muito penalizadores das operações mais longas, né? Então, assim, esse não é um quadro que vai melhorar, é um quadro que vai até piorar, né? Se vocês olharem, hoje a discussão é até desenvolvimento de mercado de capitais, desenvolvimento dos chamados shadow banks e tal. Por quê? Porque a carga regulatória que tem do ponto de vista das instituições financeiras é tão forte que você torna muito complicado você fazer, né, operações. Eu só vou citar aqui para vocês, primeiro, a parte de requerimentos de capital subiram brutalmente com as novas regras de Basileia. Segundo, na qualidade do capital também mudou substancialmente. Você hoje tem que ter um capital de muito melhor qualidade do que você tinha antes. Adicionalmente, Basileia III colocou os indicadores de liquidez. Você já tem em vigor os indicadores de liquidez de curto prazo, portanto, os bancos têm que ter liquidez ou títulos que sejam líquidos para fazer face às suas saídas de caixa previstas em 30 dias, portanto, você tem que ter isso. E agora começa a se discutir a questão da liquidez de longo prazo também, que isso vai valer para as operações de um ano também. Então, vamos dizer, são restrições adicionais. Vocês devem estar vendo que Basileia está discutindo, o FSB está discutindo agora um requerimento adicional de capital para os grandes bancos, no caso deles irem à falência, no caso dos bancos serem, digamos, se eles forem liquidados. Eles têm que ter capital suficiente para que sejam pagos os seus credores e que não haja ruptura do ponto de vista do sistema. Estamos falando de alguma coisa como 16% a 18% dos ativos ponderados pelo risco, o que digamos, é um requerimento que nosso banqueiro aqui sabe que é uma situação difícil você rentabilizar o capital com este nível de requerimento de capital, né? Então, assim, acho que esse é um conjunto que indica que não vai ser simples, mesmo em condições macroeconômicas mais favoráveis, você trabalhar numa extensão muito significativa das operações, se você pensar do ponto de vista de capital privado. Daí o fato de que, de fato, quem sabe, o mercado de capitais seja uma alternativa mais viável do ponto de vista do Brasil. E no final, eu só trouxe a questão de exposições, só para dar uma ideia para vocês de que Basileia lá fora está discutindo aumentos muito significativos na alocação de capital para operações mais longas que podem ter impactos importantes para o Brasil, né? Então, estamos falando, por exemplo, essa parte de aquisição de terrenos, ou quando você está no chamado pré-completion, aumentar a alocação de capital, que já é muito alta, tá certo? E tem aí a parte de, vamos dizer, de créditos mais longos, e portanto, tem uma discussão regulatória a ser feita, né? Aliás, essa eu acho que não é uma discussão brasileira, é uma discussão mundial do ponto de vista do que se espera do setor financeiro, né? Porque vocês sabem que, de um lado, tem a discussão que muito bem, o setor financeiro precisa financiar o longo prazo, precisa financiar o investimento, precisa financiar o desenvolvimento, mas se vocês olharem todo o arcabouço regulatório, ele vai numa outra direção. Ele vai numa direção de penalizar as operações mais longas, do ponto de vista de capital, ele vai no sentido de penalizar você do ponto de vista de você não manter liquidez. Portanto, tudo isso são coisas que dificultam você ter uma operação mais longa. Uma outra questão que muito aparece é financiamento de pequenas e médias empresas, né? que é uma outra coisa que a gente discutiu. Pequenas e médias empresas se queixam com razão de falta de crédito. É verdade, mas você tem pelo menos dois problemas. Um problema é a ausência de informações, né? Que sejam boas do ponto de vista de você fazer uma alocação de risco. E segundo, todo o instrumental de regulatório faz com que você tenha que alocar mais capital para essas operações. Portanto, significa que elas são também mais caras do ponto de vista
de como é que você faz a operação. Então, vamos dizer, de um lado você tem uma necessidade, você tem uma pressão social, vamos dizer assim, nesta direção, mas a parte de alocação de capital penaliza, né, esse tipo de operação, né?